Amém. Temos que dar continuidade à quarta e penúltima parte do livro dos Gálatas, né, que nós começamos, tivemos uma pequena pausa semana passada necessária para que o estudo da manhã fosse complementado no período da tarde. E agora nós temos a grande função de ir até o fim das chamadas controvérsias da carta, né, que nós estamos estudando, entre aspas. Amém? Você vai para o ensaio? Ah, tá, ele sai 2h30, depois alguém assume. Fica lá, Levi, por enquanto. É só apertar a seta, né, Levi? É facinho, né? Então tá tranquilo. Ah, Leomar, você consegue, tranquilo. Você ensinou aqui de manhã, você não conseguiu passar o slide, vai ficar ruim pro seu lado, né, Leomar? Você enfrentou um desafio bem maior agora de manhã. Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Yeshua, nós queremos te louvar, queremos te agradecer por esta tarde de Shabat. Queremos colocar a vida dos nossos irmãos que estão a caminho ali, Pai, da Escola São Vicente, onde eles estarão se reunindo com pessoas da comunidade, das escolas, da prefeitura, dos voluntários e dos apoiadores da causa da Associação Aleph Bet. Guarda os teus filhos, livra-os do mal, sê com eles em todo o tempo, dê a eles, ó Pai, total discernimento para fazer aquilo que é bom, aquilo que é agradável e perfeito à tua vontade. Livra a vida dos pequeninos, principalmente, no ir e vir, para que não haja nenhum acidente, nenhum roubo, nenhum dano à sua saúde física e mental. Que o ensaio transcorra dentro da santa paz do Eterno. Com toda tranquilidade, o Eterno possa conduzir o ensaio para que o presente para a vitória possa ser apresentado da melhor maneira possível. E quanto a nós, ó Pai, que aqui estamos, nós queremos te pedir que nos visite novamente, permaneça conosco e nos ensine o livro dos Gálatas, para que nós saiamos daqui cheios da tua palavra e aptos e capazes, ó Pai, de ajudar outros a vencer as dificuldades, que muitas vezes, Pai, são consequências da nossa própria limitação humana de entender a tua palavra. João disse que o homem nada tem se do céu não lhe for dado. Dá-nos agora o Espírito do Eterno para compreendermos as Escrituras à luz da tua Torá. É o que pedimos em nome de Yeshua, o nosso Messias. Amém. Irmãos, como nós já havíamos começado, nós listamos ali algumas pendências para serem discutidas sobre o livro dos Gálatas. E nós já tratamos das 3 primeiras ali em amarelo. Nós já vimos que a lei mosaica e o evangelho, elas não entram em discordância, porque elas são a mesma coisa. Né? Inclusive no folder da congregação, se vocês olharem a parte ali que fala da Torá, vocês vão ver que o autor daquelas palavras, ou autora, disse da seguinte forma, que uma das coisas que precisam ser desmistificadas no meio do povo de Elohim é que o evangelho e a Torá eles entram em um certo conflito. Então nós já vimos que a lei mosaica ela é a mesma coisa, porque evangelho no grego significa o anúncio do reino do Messias, do reino de Elohim, e nós sabemos que ele anuncia baseado na Torá, nos profetas e nos salmos. Então nós já vencemos aquela primeira etapa. A defesa da justificação pela fé como tema central da carta. Nós dissemos que não tem que fazer defesa de algo que a própria Torá prevê. Nós não temos como viver uma vida com Elohim sem antes aderirmos ao relacionamento com ele por meio da fé. Então a fé ela é pré-requisito para um relacionamento com Adonai. Então, da forma como muitas vezes é colocado aqueles títulos ali nas traduções da Brit Hadashah, do Segundo Testamento, fica parecendo assim, somos justificados pela fé, como se não fosse uma verdade contida na própria Torá. A própria Torá prevê, né, nós já estudamos isso na segunda parte do livro dos Gálatas, que a adesão por meio da fé ela é o primeiro passo no relacionamento com Elohim. E nós vimos a questão de salvação pela fé e lei. Nós começamos a entrar num tema que talvez seja o tema mais delicado, que é onde fica colocado em xeque se a lei tem poder para nos salvar. E nós vimos que, para quem está vivo, a salvação vem por meio da fé e das obras. Não existe
fé sem obras e não existe as obras sem a fé. Então, não existe a discussão se nós somos salvos pela fé ou salvos pelas obras. Porque nós vamos ver a própria Brit Hadashah dizendo que primeiro vem a adesão, que é o que trata o livro dos Gálatas. E depois nós vamos ver um pouquinho mais à frente, mais para o final do estudo de hoje, que as obras por si só, elas têm poder de justificação da vida do homem. Então, aquele que está vivo, ele vive pela fé e pelas obras, para que ele tenha relacionamento com Adonai. Nós tratamos disso, vamos voltando nesse ponto de novo, e aí nós vamos pular aqueles 2 pontos ali em branco, e nós vamos discutir sobre a ineficiência da lei mosaica versus a liberdade do Messias, que de forma controversa, aparentemente o livro dos Gálatas está dizendo que a partir do momento que você tem o Messias, você está livre da lei. Nós vamos ver se isso daí é uma realidade. E a liberdade do Messias é uma afirmativa que sustenta boa parte dos dogmas cristãos, ela nos isenta da lei mosaica. Então nós precisamos entender se isso é uma realidade ou se é uma controvérsia que foi colocada para nós e acabamos absorvendo de uma maneira errada. Passa aí, Levi, a primeira. Passou não, Levi? Vê lá. Está agarrado? Eu acho que embaixo ali tem os slidezinhos para... Aí, ó. Isso. Aí. Abre lá no livro de Gálatas, capítulo 3, para a gente começar. Lembra que nós encerramos com Gálatas 3. Nós vamos continuar em Gálatas 3 e vamos entrar em Gálatas, capítulo 7. Quando nós paramos ali no versículo 14, né, de Gálatas, capítulo 3. Então, agora nós vamos dar continuidade aqui no versículo 17, tá? Vai dizer assim, Gálatas 3, versículo 17. Mas digo isso, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Elohim, a lei veio 430 anos depois, não invalida, de forma que venha a abolir a promessa. Pois se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas Elohim, pela promessa, deu gratuitamente a Abraão. Logo, qual a razão de ser da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem a promessa tinha sido feita. E foi ordenado por intermédio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não representa um só, mas Elohim é um. Logo, a lei é contra as promessas de Elohim? Ele pergunta. A resposta, de modo nenhum. Pois, se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela Torá. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Yeshua HaMashiach fosse dada aos que creem. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei. Aqui que começa, aparentemente, colocar em xeque a fé e a Torá. De maneira, mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Verso 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir ao Mashiach, a fim de que, pela fé, fôssemos justificados. Mas, depois que a fé veio, já não estamos debaixo do aio. Esse versículo 25, ele é uma conclusão errônea daquilo que está sendo falado por Paulo no capítulo 3. Porque, aparentemente, parece que está sendo dito assim, bom, agora que a fé veio, eu não preciso mais da lei. Esse é um dos versículos mais usados para justificar, Rita, a transferência de responsabilidade entre um período que havia lei para um período messiânico que já está isento da lei. Todo mundo já ouviu isso daqui dentro da realidade de vida cristã que todos nós tivemos no passado. Verso 26. Todos vós sois filhos de Elohim pela fé em Yeshua HaMashiach. Pois todos vós que fostes batizados no Mashiach, vos revestistes do Mashiach. Desta forma não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, pois todos vós são um no Mashiach Yeshua.
E se sois do Machia, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Ora, como é que nós vamos sustentar, Rita, que não existe essa isenção da lei mediante a presença do Machia na nossa vida? Porque fica parecendo, Leomar, que toda uma vida nós fomos conduzidos por essa lei, e quando o Machia chega, a página vira, Wagner, e a nossa vida fica toda para trás, tudo que nós vivemos com a lei fica para trás, e hoje nós temos uma nova realidade. O livro de Gálatas não se trata disso, por mais que seja usado dentro de um caráter que ele gera essa controvérsia para nós. Então o que nós precisamos entender é o passo a passo do discurso que Paulo está fazendo, lembrando de um detalhe. Qual é o grande problema dos Gálatas que está sendo discutido desde o primeiro capítulo que nós começamos? Qual é o problema dos Gálatas? Alguém, por favor? A Rita falou que eles não têm adesão. Praticamente isso, mas na verdade eles começaram pela adesão e Paulo os chama de insensatos porque eles estão abandonando a adesão em virtude das obras, ok? O que é que mais acontece hoje dentro de uma realidade nas comunidades que se prega retorno? Estou falando da realidade desta casa e das demais casas que iniciaram um processo de retorno. Pela fé nós conhecemos Yeshua. Através de Yeshua nós somos apresentados ao Shabat, a Torá e os demais mandamentos. Nós começamos a assimilá-los. Começa a entrar uma realidade de cumprimento dos mandamentos e uma boa parte se apega ao cumprimento de mandamentos abdicando da fé. Esse é o problema do livro dos Gálatas. O grande problema é que nós começamos pela fé e nos perdemos nas tradições que são criadas para que elas sejam ajudadoras do cumprimento do mandamento. Mas o problema dos Gálatas é o problema dos dias atuais. Quem é que está aqui na congregação há menos de 3 anos? Faz favor, levanta o braço. Dá uma olhada para trás, Leomar. Tchauzira levanta a mão, está menos de 3 anos. Mais da metade das pessoas que estão aqui não estavam aqui até 3 anos atrás. Por que eu fiz essa pergunta? Porque se vocês estivessem aqui há pelo menos 3 anos atrás, vocês veriam uma congregação com talvez uns 60% mais de pessoas do que tem aqui hoje. Mais ou menos isso, né, Rogério? 50%, talvez, estaria aqui dentro com vocês hoje sentados. Quem é da turma que tem mais de 10 anos aqui dentro? Nós teríamos uma congregação de mais ou menos umas 500 pessoas, talvez, Rita? Daí para mais, há 10 anos atrás, contando filhos que vieram, nós teríamos uma congregação de talvez 500 ou mais pessoas. Quem está aqui há pelo menos 15 anos? Daniel, quantas pessoas nós teríamos aqui há 15 anos atrás? Talvez uma comunidade quase com 1000 pessoas aqui dentro. Eu estou falando isso porque esse problema que nós estamos lidando aqui nos Gálatas, ele nada mais é do que o problema dos dias atuais. As pessoas não conseguem viver na linha tênue entre manter a fé e guardar mandamento. Ou alguns não conseguem sustentar, entre aspas, a pressão de guardar mandamento e voltam ao cristianismo e ficam na fé, como se houvesse fé sem obras. Ou o indivíduo ele se apega tanto às obras que ele abandona uma vida de relacionamento através da fé com Adonai, por meio de Yeshua, e ele fica nas obras. É aquele indivíduo que quando você vai falar com ele, antes dele te dar uma resposta, ele dá uma volta de 1 hora para explicar a resposta dele. Sabe por quê? Porque ele tem que justificar cada palavra dele baseado numa tradição ou num costume que ele aprendeu. Nós já vimos essa história aqui dentro. O que acontece no livro dos Gálatas nada mais é do que Paulo exortando uma comunidade e dizendo o seguinte: nem lá, nem cá. E Yeshua vos mandou andar neste caminho. E Paulo está querendo botar as coisas em ordem. Porque se nós formos analisar esse texto, de cara, nós vamos encontrar 2 controvérsias dos próprios versículos. Num momento, Paulo está elogiando a Torá e botando a Torá num alto nível. E depois, aqui embaixo, ele está dizendo que antes vocês eram guiados pelo aio
nós vamos falar sobre isso. E agora que Yeshua veio, o aio foi abandonado. E você... como é que ali em cima no versículo 21, ele sustenta a Torá, Rita? E logo no versículo 24 e 25, Leomar, ele está virando a página e a Torá virou uma história do passado. Vamos começar a analisar isso aqui. Olha lá os versos 24 a 26. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir ao Messias, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo do aio. Cuidado. Nós já não estamos debaixo do aio, não da lei. Presta atenção. Porque todos sois filhos de Elohim pela fé em Yeshua HaMashiach. Aí ele entra dizendo que não há judeu, não há grego. Porque a grande questão, Rita, é que hoje, se você adere e você guarda mandamento, se você é judeu ou grego, pouco importa para Adonai. Importa que você tem fé e que você guarda o mandamento, que é o princípio de uma vida de relacionamento com Adonai. Aí Paulo entra falando que não há judeu nem grego, isso vira uma faca de dois gumes, digamos assim, né, Rogério? Porque quando mal interpretado, fica parecendo que Paulo está desprezando a questão da nação de Israel e da soberania de Israel sobre as demais nações. O que ele está querendo dizer é que verdadeiramente, se for colocado dois homens, um do lado do outro, e o cordel de Adonai, a linha de medir a justiça daquela pessoa for passada, não vai pesar se ele é judeu ou se ele é grego. Vai pesar se ele tem adesão a Hashem e se ele é guardador dos mandamentos. Isso que Paulo está priorizando nessa questão. Aí, passa o próximo, Levi, por favor. Nós temos que entender o que é aio. Porque se nós entendermos o que é aio, Rita, nós vamos entender o que Paulo está querendo ensinar, dizendo que o aio fica para trás. Olha lá. A palavra aio, ela vem de uma palavra grega que quer dizer literalmente uma pessoa que conduz uma criança. Então Paulo ali está dizendo que durante um período nós éramos conduzidos por alguém ou por alguma coisa porque nós ainda éramos criança. Ok? Significa tutor. Nós vamos chegar lá. Não puxa o tapete não, Ritona. Nós vamos chegar lá. Significa também escudeiro, educador, pedagogo, tutor e curador. Bom, se ele está fazendo uma comparação da Torá com aio, a Torá ela é um escudeiro, ela te protege. A Torá ela te educa. E a Torá ela tem uma pedagogia para te ensinar a não se desviar, porque você ainda é uma criança. Ok? Ele é um tutor e a Torá ela é um curador. Nós vamos chegar nesses conceitos. Mas guarda aquilo ali. É uma palavra grega que literalmente diz uma pessoa que conduz uma criança. Passa o próximo, Levi. Significado de aio ainda. Vamos ampliar o entendimento. Aio significa, em regra geral, o servo responsável pelos cuidados e acompanhamento de uma criança de família nobre. Funcionava como um protetor e cuidador. A criança não ficava desacompanhada em nenhum momento. Todas as atividades eram conduzidas e acompanhadas pelo aio. Ou seja, o aio é o zelo de Adonai comigo e com você à medida que nós nascemos para ele e nós vamos crescendo diante da presença dele. Passa o próximo, Levi. Passou não. Agarrou, Levi. Aí, passou. Olha lá. Mas eu acho que passou muito, não? Passou mais de um, não, Rogério? Volta o anterior a esse. Eu tenho a sensação de que passou um a mais. Só um pouquinho, probleminha técnico. Vai descendo. Até onde tem as partes amarelas lá, Rogério, vai seguindo lá embaixo. Pode? Isso. Pode ir embora. Tá lá embaixo. Pode ir. Vai embora, pode ir. Vai.
Aí. Isso, então estava na ordem certa. Tutor. Ali está dizendo que o aio também tem função de tutor ou de curador. O que é um tutor? Tutor é aquele a quem é conferido o encargo ou a autoridade de alguém, por lei ou testamento, para que proteja, oriente, responsabilize-se, administre os bens de uma criança ou de um menor de 18 anos, que se acham fora do pátrio poder, ou seja, que seus pais tenham falecido ou sido destituídos do poder familiar. Traduzindo, quando nós, por herança do pecado adâmico, nós somos destituídos da família de Adonai, nós somos, Ritas, como crianças que não têm um pai responsável por nós. Adonai entrega pelas mãos de Moisés, Wagner, uma lei que tem força de tutor, que vai te acompanhar enquanto Abraão, Isaque e Jacó não forem os seus pais, para que eles te guiem até a maioridade e você possa caminhar de forma independente. Mas independente da Torá ou independente do aio? Aí que é a questão. Você nunca vai se tornar independente da Torá. Você vai se tornar independente da necessidade de ser conduzido por alguém. Porque quando a Torá estiver dentro de você, você e ela se tornarão um. E você não vai precisar de uma tutoria, porque você fará aquilo que a Torá por si só exige. Então, cuidado para que nós não venhamos a usar que foi retirado o aio e nós venhamos a achar que Adonai tirou de sobre nós o que nos conduziu, o que nos cuidou, o que nos protegeu, o que zelou por nós quando nós não tínhamos pai. Passo próximo, Levi. Disse também que aio é sinônimo de curador. Então vamos lá ver o que é curador. Curador é uma função atribuída por um juiz a uma pessoa que seja capaz de proteger, zelar, orientar, responsabilizar-se e administrar os bens de uma pessoa considerada incapaz judicialmente. Nós somos incapazes de administrar a nossa própria vida, então Adonai constitui uma Torá sobre nós para que nós tenhamos condição de nos mantermos vivos. A incapacidade pode ser declarada por uma deficiência mental, Leomar, intelectual, uma dependência química, doenças neurológicas, entre outras, que tornam o indivíduo incapaz de responder, gerir, trabalhar, administrar bens, ter conta bancária e etc. Isso aqui no mundo jurídico atual acontece com certa frequência. A curatela pode ser temporária, ou seja, quando está estabelecido sobre nós um curador, pode ser temporário ou permanente. E pode ser requerida por qualquer pessoa que tenha interesse em proteger a pessoa com deficiência. Então, Leomar, se nós não temos um parente próximo, um pai, para ser o nosso curador, Adonai, ele estabelece a sua Torá, mesmo nós afastados da presença de Adonai, excluídos da glória de Adonai, ele estabelece a sua lei sobre nós para que nós tivéssemos alguém, Rita, para que pudesse cuidar de nós. Ou seja, a Torá é o recurso divino para nós que nascemos longe dela, nos mantermos vivos até que nós tenhamos condições de cuidar da nossa própria vida. Quando a gente olha aquele conceito de que a Torá é olho por olho, dente por dente, que tentaram nos ensinar no passado, eu olho para a Torá e eu vejo ela é amor, ela é misericórdia e ela é graça da parte de Elohim para nós. Porque quando nós não tínhamos quem zelasse por nós e o pecado, Leomar, teria força de nos condenar, ele traz a sua Torá e por meio da sua Torá ele nos preserva. Passa o próximo, Roger, por favor. Tutor. A Bíblia fala de tutoria? Fala. E olha só que coisa interessante. Abre lá em Esther, no capítulo 2. Nós vamos ver a história de um homem que era tutor sobre uma menina, uma jovem, que foi obrigada a se casar com um rei o qual ela não conhecia e qual ela não amava.
Então a tutoria, Rita, este serviço de ser um aio, Reinaldo, ele é um recurso previsto na Torá para aqueles que estão em situação mais exposta. Então vamos olhar lá. Esther capítulo 2, versículo 7. Olha lá na tradução que eu peguei, a tradução de vocês pode estar um pouco diferente, mas aqui é uma das traduções da Taná que diz literalmente dessa forma. Era tutor de Edissa, ou Hadassa, né? Isto é, Esther, filha de seu tio, órfã de pai e de mãe. É a nossa situação ou não é? Nós, sem Adonai como nosso Elohim, sem Abraão, Isaac e Jacó como nossos pais na fé, nós somos ali, órfãos de pais. A moça era de belo porte e agradável de aspecto. Na morte de seus pais, Mardoqueu ou Mordecai a tinha adotado por filha. Então a tutoria, este zelo sobre aquele que é menor de idade e que não tem condições de andar sozinho, é algo previsto pela própria Torá, ok? Olha o verso 20 do mesmo capítulo. Obedecendo à proibição de seu tutor, então mostra que além de ter o tutor, Rita, aquela, no caso ali Esther, ela era submissa ao tutor. Então ela não ia contra a vontade do tutor. Esther não tinha revelado nem sua família, nem sua raça. Obedecia ainda a Mardoqueu, Mordecai, como quando estava sobre a sua tutela. Então, dentro de um parâmetro de Torá, a partir do momento, Rainer, que você é subjugado, é colocado sobre você uma tutela, você não pode lutar ou desobedecer aquele que exerce a tutela sobre você. Ora, se a Torá vinha nos acompanhando, como Paulo narra ali em Gálatas 3:25, e essa tutela veio caminhando conosco, nós não temos substrato na própria Torá para dizer que nós somos aptos a desfazer da tutela. Só que chega um momento que a tutela ela é retirada. Nós não lemos ali que normalmente a tutela ela vai até a maioridade da pessoa. Dentro de um padrão jurídico, a maioridade ela respeita a idade de maioridade de que cada constituição de um país dá. Por exemplo, o Brasil a maioridade é aos 18 anos de idade. Então você só pode ter alguém sob tutela até os 18 anos de idade. Dentro do padrão da Torá, Rita, qual é a idade máxima de tutela que nós temos dentro da Torá? 70? O tempo máximo que previsto pela Torá, alguém vai ficar debaixo de uma tutela. 12 ou 13 anos, dependendo do menino ou da menina. Nós não tivemos um bar mitzvah aqui sábado passado. O Lucas, eu não falei aqui com vocês que ele estava sobre a tutela do Ulisses e da Larissa, porque ele ainda sozinho não era capaz de sacrificar por ele mesmo. Mas que a partir do momento que ele subisse diante da presença de Adonai e se apresentasse, o Lucas seria agora responsável pelo sacrifício da sua própria vida. Não foi isso que nós conversamos no bar mitzvah? Ora, qual foi, entre aspas, Rogério, o bat mitzvah de Esther? Passa o próximo aí. Aquilo ali é a mesma coisa que morrer no altar, como Lucas veio aqui diante de Adonai dizer que a partir de agora ele vai se entregar como sacrifício diante de Adonai. Quando Esther ela é levantada por Mardoqueu, eles ainda não sabiam que haveria uma tentativa de dizimar o povo judeu. Mas a partir do momento que a tentativa de Amã de dizimar o povo judeu se torna público, Leomar, chegam para Esther e falam assim, Esther, Mordecai manda carta para Esther dentro do palácio e fala assim, Mordecai, Esther, eu preciso que você vá diante do rei, que você se apresente, mas que você apele para que o povo judeu não seja dizimado. A primeira resposta dela foi o quê? Meu senhor Mordecai, se eu me apresentar diante do rei sem ordens do rei, eu vou morrer. E ela manda a cartinha de volta para Mordecai. Quando Mordecai olha aquilo, ele escreve de volta. E ele escreve o que na volta? Ele diz assim, achas tu que é por estares dentro do palácio e casada com o rei que a sua vida será poupada quando todos os judeus estiverem sendo dizimados? Adonai há de levantar alguém que seja pelo seu povo para livrá-lo se você não fizer.
Aí, olha ali a quebra da tutela. Ela ouve o mandamento, ela guarda o mandamento e ela resolve obedecer o mandamento. Olha lá o que ela fala. Ela manda uma carta de volta se redimindo com Mardoqueu. Ela escreve assim: vai reunir todos os judeus de Suzã e jejuai por mim sem comer nem beber 3 dias e 3 noites. O negócio apertou para o lado dela. Ela sabia que a vida dela estava em risco, então ela pediu que a nação de Israel em massa jejuasse 3 dias e 3 noites. Eu farei a mesma coisa com as minhas criadas. Depois disso, apesar da lei que o rei tinha imposto, irei ter com o rei. Se houver de morrer, morrerei. Quando Esther atinge esta maioridade de relacionamento com Adonai, no momento que ela entende que se a vida dela passar, Rita, vai passar, porque a vida é passageira, mas que ela vai morrer cumprindo o mandamento que foi dado a ela para ser cumprido, Mordecai deve ter respirado fundo e falado assim: a partir de agora, Hadassah anda com as pernas dela. O aio Mordecai sai de sobre Esther, porque Esther agora consegue andar com as próprias pernas. Mas a Torá saiu da vida de Esther? Não. A necessidade de alguém te guiando para você não errar vai até o momento onde você tem com Adonai um íntimo relacionamento, onde aquilo que era sobre você para te conduzir, ao invés de vir de fora de uma terceira pessoa para te conduzir, te conduz agora interiormente. Você não precisa mais de uma terceira pessoa para te conduzir na sua vida, porque você e a Torá criaram uma unidade num perfeito relacionamento entre os céus e a terra. Então o que sai de sobre nós é o tutor, não a Torá. As palavras de Paulo aqui, ele volta aqui dizendo, passa a próxima, Roger. Roger, passa a próxima, faz favor. Aí eu volto nas palavras dele. Gálatas 3, 18, 19, 20 e 21. Mas eu separei o versículo. Logo, a lei, a Torá, é contra as promessas de Elohim? Ou seja, se você é justificado pela fé, recebe a promessa pela fé, a Torá é contra isso daí? De nenhuma sorte. Porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, ou seja, se não houvesse fé como pré-requisito, só houvesse uma lei que te justificaria, a justiça, na verdade, teria sido pela Torá. O que ele está querendo dizer é o seguinte: se na equação que hoje nós temos, que é fé mais lei, se não existisse fé na equação, se teria uma coisa com poder de justificar o homem, seria a própria Torá. É isso que ele está dizendo. Ele não está botando em xeque a necessidade de você escolher entre a fé e a Torá. Ele só está te dizendo que se não houvesse a necessidade de aderir por meio da fé, bastava a Torá para nos manter. Mas a exigência de Adonai, baseada em Êxodo capítulo 19, é nascer. A palavra hebraica que vem de nassô, faremos, é uma condicionante que você se impõe sem saber qual é o critério que está sendo exigido. Israel, no capítulo 19 do Êxodo, eu vou morrer falando isso. Israel, no capítulo 19 do Êxodo, aos pés do Monte Sinai, fumegando, Adonai fala com Moisés e diz a Moisés: vai ao povo e repete as minhas palavras. Moisés não deu ali os pré-requisitos, ele não deu as cláusulas do contrato. Ele simplesmente disse que daria um contrato. E Israel diz o quê? Faremos. Eu vou aderir. Eu vou abraçar a causa de Adonai. Mas qual causa? Não sei ainda qual é. Eu só sei que vindo de Adonai é a causa que eu vou abraçar. Lá no capítulo 24, aí vem: faremos e obedeceremos, porque ele passa 3 capítulos dando leis, mandamentos, estatutos, para que o homem dissesse agora: eu farei e eu obedecerei. Ou seja, eu vou aderir pela fé e eu vou cumprir a
lei. Esse pré-requisito Paulo está defendendo aqui no livro dos Gálatas. O que ele está colocando aqui em xeque é a postura dos Gálatas de estar substituindo a necessidade da manutenção da fé quando você encontra as obras. É o mesmo problema dos dias atuais, como eu falei aqui há pouco. O indivíduo vem, pela fé em Yeshua ele se aproxima, ele descobre que a Torá não passou, e ele começa a guardar o Shabat, Rogério, como assim algo revelador na sua vida, mas está lá escrito desde o início, que é para guardar. Antecedeu a própria Torá de forma literal, que eu quero dizer, a Torá não tinha sido dada escrita ainda, o Shabat já estava lá para o homem guardar. Então, isso que eu estou falando, desde a criação está lá, né? E o homem recebe por escrito lá no Êxodo 20. Aí o indivíduo, Rogério, ele começa a falar assim: eu só posso desenrolar o papel higiênico 3 vezes no dia, fazendo um movimento assim e assado com o papel. Que eu não posso carregar cargas em Shabat. O indivíduo, se a luz da casa estiver apagada em Shabat, ele não pode acender. E aí ele começa a entrar nos preâmbulos daquilo que foi criado para ajudar o homem a guardar a Torá. E aí a fé vai fazendo assim, ó. Eu não estou dizendo que a fé ela vem para que você possa guardar o mandamento de qualquer forma. Não. Existe ordem e existe boas tradições e bons costumes para nos ajudarem a nos manter na fé. Tessalonicenses, capítulo 5, ali Paulo exorta dizendo: guardai as boas tradições. Mas a partir do momento que o excesso da lei começa a te fazer abdicar da fé, ela já se torna perigosa, não a lei, mas a tradição, porque ela vai te fazer se afastar do pré-requisito para você viver a lei. Essa é a tratativa de Paulo aqui. Por isso que ele vai chegar na bela conclusão do verso 28 e vai dizer assim: porque não há judeu, não há grego. Ele vai pegar todo mundo e botar a Rita debaixo de uma mesma corda, de um mesmo cordel de medir. Ele vai analisar se existe fé e se existe cumprimento de mandamento. Quando você tiver nessas duas condições firme diante de Adonai, ele vai te reconhecer como um filho dele. Porque aí ele vai dizer aqui: porque vocês serão descendentes de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Porque a Abraão foi dado primeiro a fé e 430 anos depois foi dado a sua lei. Mas Abraão, ele adere por meio da fé. Só que o grande problema é que nós ficamos com isso. Abraão adere por meio da fé. E fica parecendo que a gente puxa o freio de mão, porque tendo a fé está suficiente. Mas a mesma Brit Hadashah vai dizer a mim e a você que Abraão também foi justificado pelas obras. Ou seja, se eu sou partidário da família, Rita, do crente Abraão pela fé, porque Abraão foi justificado pela fé, mais à frente aqui vai dizer que Abraão também foi justificado pelas obras, Wagner. Então eu tenho que ter a mesma fé de Abraão e guardar as mesmas obras que Abraão guardou. Onde é que está escrito isso? Tiago capítulo 4. Passa aí, Roger, vê se é o próximo slide ou se eu dei um salto. Eu dei um salto. Passa a próxima, depois nós vamos voltar nisso aí. Vai embora. Vamos embora. Vai passando. Aí. Tiago 2, desculpa, volta um, Roger. Isso. Tiago capítulo 2, abre lá. Nós vamos ler Tiago. Eu comecei no verso 14, né? Isso. Tiago 2, verso 14 a 26. Olha lá o que está escrito. Meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Tiago era partidário de quem? De Yeshua HaMashiach. Paulo era partidário de quem? De Yeshua HaMashiach. Paulo e Tiago andaram juntos? Sim. Atos capítulo 15 vai dizer que eles estavam em Jerusalém discutindo sobre o problema que estava havendo em Gálatas. Atos 13, 14 e 15. Lê lá para vocês verem depois. Paulo e Tiago, diz o livro de Atos, Rita, que eles concordaram. Então, Leomar, se eles concordaram, eles falavam e pensavam da mesma forma. Aí Tiago está aqui. Que proveito há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Pode essa fé salvá-lo? Ou seja, para quem fica dizendo, Rita, que basta a fé,
A carta de Tiago está dizendo aqui, basta a fé? Olha o que ele vai falar. Se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, para não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. O interessante desse texto, você sabe o que é? Porque ele não faz uma pergunta, Rita. Olha só, Rogério. Ele pergunta assim, pode esta fé salvá-lo? Eu e você teríamos uma óbvia tendência de responder o quê? Ou sim ou não. Toda vez que você for conversar com um judeu e você fizer uma pergunta para um judeu, o judeu vai te botar diante de uma história para você raciocinar e você chegar à conclusão sozinho. Tiago aqui está tendo um comportamento, Rogério, totalmente judaico. Chega para ele e pergunta, pode só a fé salvá-lo? Aí ele conta uma história. Chega uma pessoa, tia Alzira, necessitada diante de você. Não tem o que comer, não tem o que vestir, não tem onde dormir. E você diz a ela que ela tem fé e diz assim, vai em paz, meu irmão, que Deus te abençoe, sem roupa, sem comida e sem ter onde dormir. Tiago aqui está dizendo, sabe o quê? Não vale nada a sua fé. Porque como é que você vai dizer, Rita, que adere a Adonai, onde os dois maiores princípios são ame ao teu Elohim sobre todas as coisas, chamar Israel, e ame ao teu próximo como a ti mesmo. Como é, Carmen, que esta fé vai te dar subsídio para dizer para o sujeito que está sem roupa, sem comida e sem moradia, que Deus te abençoe. Aí ele afirma que a fé, se não tiver obras, ela é morta em si mesmo. Então Abraão era um homem que tinha fé e que tinha obras. Sinto muito se isso mexe com a estrutura da nossa vida, mas é necessário que nós tenhamos a consciência de que você não tem uma coisa ou a outra. Ou você tem as duas, ou você não tem nada. O critério da Torá, o critério de Yeshua, dos profetas e dos discípulos de Yeshua é esse. Ou você tem fé e obediência aos mandamentos, ou você não tem, Rita, nada. É um só. Você tem que ter as duas coisas. Aí olha o que ele continua dizendo no verso 18. Mas dirá alguém, tu tens fé, eu tenho obras. Aí começam as discussões, Reinaldo. Um diz que é da fé e o outro diz que é das obras. Existe essa competição? Isso é um assunto tolo. Nós acabamos de ouvir dizer que não tem isso daí. Olha só. Aí o indivíduo fala, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ele começa a dizer o seguinte, você tem uma coisa ou outra, eu vou te mostrar que eu tenho as duas. Crês tu que Elohim é um só? Tu crês no Shema Israel? Shema Israel é a base da sua vida? Fazes bem. Os demônios também o creem e estremecem. Então ele está dizendo o seguinte, se você tem a plena consciência da crença de que Shema Israel é uma realidade, ele está dizendo que se você parar por aí, ele está dizendo o seguinte, Wagner, os demônios também creem que Adonai é um. E olha como é que ele continua. Mas queres saber, ó homem insensato, que a fé sem obras é inútil? Não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o filho Isaque? Vês que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Então a Torá te conduz à fé, e a fé te conduz à Torá. Um aperfeiçoa o outro. Por isso que a Torá nos foi dada como aio. Ela nos conduziu ali, Rogério, pelo braço, devagarinho, até que nós fôssemos semelhante a Abraão, que tinha fé e que tinha obras. Por que o questionamento vai a Isaque? Porque veja bem qual era o problema, Leomar. E Yeshua diz bem assim, tudo que ligares nos céus será ligado na terra. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Presta atenção.
Se a gente está dizendo que Abraão era um homem, Rita, que tinha fé, e o Eterno chegasse para Abraão e dissesse assim, vai lá e sacrifica Isaque. A primeira ação de Abraão foi crer nisso daí. Só que se ele não pegasse Isaque, se ele não subisse com Isaque e não amarrasse Isaque no altar e pegasse a adaga para sacrificar Isaque, Rogério, ele ia dar uma margem para todo mundo dizer assim, eu não fiz, mas eu creio. Entende, Rita? Eu creio que o Shabat é mandamento, mas eu não cumpro, mas eu creio. O que ele está dizendo aqui é que Abraão recebe a promessa pela fé, ele caminha buscando tudo pela fé, mas quando é exigido dele o cumprimento da obra, ele vai lá e faz. Ele bota Isaque no altar, ele amarra Isaque no altar, e se aquele carneiro não tivesse aparecido ali, Rogério, ele teria sacrificado Isaque naquele altar. Pois não? Cada um dos homens e mulheres começa pela fé, provaram o fogo, outros provaram a morte, mas usa pela fé e fé com porque senão fica uma coisa vaga. É bem assim, Rogério. O pastor lá da Paraíba está começando a ser sensibilizado por Adonai. Você crê nisso? Eu creio. Mas ninguém pega o avião ou o ônibus aqui e vai lá dar assistência a ele. É uma fé nula. Sabe por quê, Rita? Eu vou ficar assim. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. E o homem está lá. Não tem ninguém para ir lá e fazer com ele o que fizeram conosco um dia. A fé e as obras. Está clara essa questão de fé e obras? A própria Brit Hadashah, vocês vejam que eu não estou usando o Salmo, eu não estou usando o Primeiro Testamento para não vir a turma do barulho dizendo assim, mas isso aí é Velho Testamento. Eu estou usando a mesma Brit Hadashah, que é usada pelos pastores, que é usada pelos líderes do cristianismo, que dizem que basta a fé e não precisa da lei. Então eles têm que pegar o livro de Tiago, se nós estamos nessa situação, né, nós temos que pegar o livro de Tiago e rasgar, porque Tiago está dizendo que a fé sem obras ela é nula. Aí você sabe o que usam desse texto aqui, Rogério? Caridade. Você é um crente, mas eu faço caridade. Mas você não exerce a justiça social, nem as obras que a Torá prevê, como Paulo aqui está exigindo, como Tiago aqui está colocando dentro desse ensino dele aqui. O limiar que vai te fazer guardar o mandamento e viver pela fé, ele é um limiar que Yeshua criteriza de uma forma única. Aí, Roger, volta os slides. Pode voltar. O próximo. Isso, não, o próximo depois, assim, para frente. Aí, beleza. Abre lá em João capítulo 14, por favor. Por que eu estou colocando isso para vocês? Porque quando João, ele se torna o anunciador do Messias, vocês vão de convir que era um privilégio. João poderia ter se colocado numa situação, Leomar, de dar a Yeshua toda a honra que era digno de Yeshua. Mas tanto ele quanto o próprio Messias, descrito aqui no livro, poderiam ocultar a realidade de que a Torá é o meio pelo qual você se sustenta na fé. Porque você pensa bem, Leomar, eu sou Messias, basta crer em mim. Mas o que é que eu represento? Porque as pessoas falam, Jesus, 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 Jesus. Amém. Yeshua. Mas o que ele representa? O que representa dizer que você crê que Yeshua é o Messias? Não pode ser um pensamento vago. Não pode ser uma coisa tola, igual o fulano diz, eu torço para o Vasco, o outro torce para o Flamengo. Que é uma tolice, né? No final das contas, né, Rogério? Por que eu torço? Porque meu pai me ensinou, né? Ou porque eu vi na televisão um dia e eu me encantei com aquilo. A solidez da base, Rita, que nos faz dizer que nós cremos em Yeshua como Messias, não pode ser uma coisa vaga. Não pode ser porque papai me ensinou. Então nós vamos ver nas palavras do próprio Messias qual é a sua base fundamental para que, se você ama o Messias, você tem que amar aquilo que ele representa.
E aí vamos ver pela boca do próprio Messias o que ele representa. João capítulo 14, versículo 15. Se vocês puderem ler o 14 inteiro, o 15 inteiro, o 16 inteiro, assim, é um dos textos mais lindos, que é a despedida de Yeshua. É o anúncio dele de que ele vai. Mas olhe isso de uma forma também que seja instrutivo para nós. Para que nós venhamos a entender que nós estamos aderindo a um Messias que representa um compêndio de leis e representa a plenitude da fé. Olha o que ele vai falar aqui. Verso 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Quais são os mandamentos do Mashiach? Qual é a doutrina dos apóstolos? Qual é o tal evangelho, se não é aquilo que Lucas capítulo 24 fala do Messias? Se cumpriu em mim o que era dito pela Torá, pelos Salmos e pelos profetas. Então o ensino que ele está falando da Torá, ele está falando do livro dos Salmos, ele está falando dos profetas. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade. Nós temos até uma música, né, Rogério? Agora, de João capítulo 14, né? Está cantando. E quando ele vier... Não tem até uma música aqui agora. Agora, vejamos, depois a gente vai cantar a música, vejamos o que a música fala, para nós termos sobre nós o entendimento do que nós temos que exercer. Eu rogarei, e ele vos dará outro Consolador, para que seja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, virei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Por que é que ele está falando aqui que eles ficaram órfãos? Porque eles ainda não haviam sido revestidos da plenitude da fé mais obras. Porque nesse momento aqui, Joel, aqui ele está fazendo o papel de aio. Ele está dizendo aqui que assim que eu for, a tutela de vocês sai da minha mão e entra o Consolador, porque vocês ainda não foram cheios pelo Espírito. A Torá, dentro daquilo que eu vos ensinei, ainda não está plena para que vós andeis sozinhos. E eu vou mostrar para vocês aonde está isso aqui. Verso 20. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Naquele dia, é um dia vindouro. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E quem me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Verso 23. Se alguém me amar, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará e viveremos para ele, e nele faremos morada. Ou seja, o Pai habitará dentro de mim e dentro de você. Tenho-vos dito isso estando convosco. Mas o Consolador, o Espírito do Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Você sabe o que ele está dizendo aqui? Vocês me ouviram 3 anos ensinando. Mas tudo que eu ensinei vai ser relembrado pelo Espírito que o Pai vai enviar sobre vós, para que vós cumprais a sua função. E que função é essa? Abre lá em Lucas capítulo 24. Último verso, último capítulo de Lucas, por favor. Nós precisamos definitivamente entender isso aqui. Que quando nós estivermos em condição de sermos um com o Pai, nós estaremos num íntimo relacionamento com o Pai, e o Pai habitará dentro de nós. Aí, Leomar, nós já não somos crianças mais. Nós temos a fé e nós temos as obras. Olha o que Yeshua vai falar. Verso 40. Lucas 24, verso 40. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés.
E não acreditando eles ainda, aqui ele já está ressurreto, pronto para ascender aos céus. E não acreditando eles ainda por causa da alegria, e estando admirados, perguntou-lhes Yeshua: tendes aqui alguma coisa que comer? Eles lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu diante deles. E Yeshua lhes disse, presta atenção nisso aqui, são estas as palavras, olha ele trazendo à memória, este dia aqui é o cumprimento de João capítulo 14. Naquele dia eu virei e lembrarei a vós. Olha o que ele fala. São estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Olha como ele está trazendo a memória dos discípulos. Que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderes as Escrituras. Então, até este momento, todo o conhecimento da Torá que eles haviam adquirido ao longo de uma vida foi revelado a eles na sua essência, quando o Messias abre a boca e diz que tudo que estava nos Salmos, nos profetas e na Torá se cumpria naquele momento. Eles andaram 3 anos com o Mashiach como crianças, precisando de um tutor, Reinaldo. Até o momento que esse tutor, Leomar, ele vai fazer assim, ó. Agora eu vos deixo, mas virá outro. Mas vamos ver se acontece de forma automática. Então, lhes abriu o entendimento, verso 45, para compreenderem as Escrituras. E disse, eis o que está escrito. O Mashiach padecerá, e ao 3º dia ressurgirá dentre os mortos. Salmo 22, Isaías capítulo 50. E em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Agora está tomando forma a condição dos discípulos conhecerem a Torá e a fé. Vós sois testemunhas destas coisas. Agora olha a observação do verso 49. Envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, Leomar, existe um processo, Rita, um degrau de cada vez, que nós vamos construindo no nosso relacionamento com Adonai, até que seja sedimentada a fé e as obras. E a partir deste momento, Wagner, nós estaremos em condição de levar a outros, começando em Jerusalém, este ensino. Aí eu pergunto para vocês, é assim nos dias de hoje? O sujeito, lá do fundo da igreja, ele vem, usuário de droga, adúltero, prostituto, ladrão, cobiçoso, todas as características que nós podemos ter conosco como obras do pecado. Aí ele levanta a mão, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. 1 mês depois ele é pastor de ovelhas e ele está pregando a fé. Como é que nós vamos estruturar uma vida pautada em ensinos de alguém que diz aderir pela fé, mas não tem obras para poder cumprir? Porque se prega que a Torá ficou para trás, como é que este alguém é um disseminador deste ensino que Yeshua está dando aqui no capítulo 24 de Lucas? Não bate. A controvérsia está nos dogmas, e está nos ensinos, e está literalmente na estrutura que fundamenta o cristianismo. E eu não estou aqui falando mal do cristianismo, eu posso falar muito à vontade porque eu vim de lá. Mas eu só estou dizendo que a nossa luta diária para sobrevivermos Shabat após Shabat e não cairmos pela fé e não cairmos pelas obras e conseguirmos manter as duas coisas, ela requer um relacionamento neste nível aqui com Adonai. É inviável tentar
sustentar uma doutrina bíblica na sua própria vida se você e eu não tivermos as duas coisas juntas. E não é à toa que a Torá foi dada em 2 tábuas, 2 premissas. E a gente fala nisso aqui o tempo inteiro. As primeiras 5 leis falam da relação do homem com Adonai, fala de fé, fala de adesão. As outras 5 tábuas, as outras 5 palavras das segundas tábuas, fala de obras, porque fala do relacionamento do homem com o seu semelhante. Eu não tenho que exercer fé com o Leomar. Eu tenho que cumprir a Torá, as obras, para que eu não fira o Leomar e o Leomar não me fira. Isso é obra. E eu não posso ferir a fé quando eu me direciono a qualquer outra entidade que não seja o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, a fé. Então eu não abro mão nem da primeira tábua, nem abro mão da segunda tábua. A primeira tábua são os 5 primeiros mandamentos. Eu sou o eterno teu Elohim, que te tirei da terra do Egito, não terás sobre ti outros deuses. Não farás para ti imagem de escultura. Não blasfemarás o nome de Adonai. Guarda o dia do sábado para o cumprir e o guardar. Honra teu pai e tua mãe para que sejam longos os seus dias sobre a terra. É a relação do homem com quem lhe deu vida. Isso é fé. Quando você pega, não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, não adulterarás e não cobiçarás, você está falando da obra sua para com o seu semelhante. Mas que depende da fé para você não pecar, e o seu relacionamento com Elohim para ser pleno depende de você cumprir as suas obras. Os 2 mandamentos básicos de Yeshua, quando ele diz que a Torá se resume em 2 mandamentos: ouça, ó Israel, Shema Israel, ame ao teu Elohim como único Deus. Isso é a fé. Porque como você vai amar alguém que você não enxerga? Então depende de fé. Mas para eu amar o Leomar, eu não preciso da fé. Eu preciso olhar para ele e o amar, porque ele está diante de mim. Mas eu só me sustento amando o Leomar se eu tiver a fé a qual me conduz para guardar a obra. Mas Elohim diz que aquele que diz amar Adonai, mas não ama o teu irmão, mentiroso é e não ama a Adonai. Então eu também preciso das obras para sustentar a fé. Ponto. Isso são os problemas atuais que os Gálatas já nos avisaram lá atrás. Tem 2000 anos, Rogério, que nós fomos avisados desse problema. 2000. E nós estamos rateando nele todos os dias. Aí o Leomar vem com o ensino de manhã, dizendo que se você não olha para o seu semelhante com voluntariedade, com o coração entregue, se você não está disposto a pagar um preço para que o semelhante conheça a Adonai, você perde direito sobre a herança da terra. Perder direito à herança da terra é igual a perder a sua salvação, que todo mundo está preocupado em manter ela pertinho para não perder. A terra de Israel, do ponto de vista da Torá, ela tem como símbolo maior a promessa de salvação dada a Abraão para todas as famílias da terra. Então, o livro dos Gálatas, Roger, passa um pouquinho, não sei se eu fui avançando, pode passar. Passa a parte de Tiago ali também. Eu não lembro se eu botei mais alguma coisa, porque eu queria focar bem nessa questão hoje, porque nós vamos encerrar no próximo sábado falando de circuncisão, que é o último grande tema. É o último grande tema que muitas vezes acaba gerando algumas discussões. Aí nós já fizemos. Era isso mesmo. Eu não quis entrar no tema da circuncisão. Por que eu não quis entrar no tema da circuncisão? Porque a questão da circuncisão, ela vai ser tratada como o encerramento do livro dos Gálatas, entre aspas, as controvérsias dos Gálatas. Por quê? Porque quando nós entendermos o conceito bíblico de circuncisão, nós vamos ver que aquele tópico que eu coloquei no início, a salvação por meio da lei, que tanto é questionada, vocês vão ver que entender a circuncisão responde o que é salvação dentro da Torá. E que não bota em xeque a questão da fé, porque nós acho que agora já está mais do que batido de que fé e obras são pré-requisitos.
Se eu abraço os dois rolos da Torá, eu estou abraçando a fé e eu estou abraçando as obras. Não tem alternativa. Aí vocês vão ver que a circuncisão ao 8º dia vai se tornar algo prazeroso. Porque um dos problemas que está sendo citado aqui no livro dos Gálatas é o quê? É que no capítulo 2 estava havendo uma tentativa de obrigar os gentios que conviviam com os judeus que criam em Yeshua a realizar a circuncisão. Paulo, ele entra quente no assunto, a ponto dele reunir um conselho de discípulos do Mashiach em Jerusalém. Aí nós vamos lá para Atos capítulo 13, 14 e 15. E a decisão é que o gentio não seria obrigado a ser circuncidado. A igreja romana pega isso como um pré-requisito para condenar a circuncisão. E nós vamos ver que Paulo, nada mais, nada menos, entrou em consenso com os demais discípulos para dizer o seguinte: se eles não têm a fé, Leomar, como é que eles vão fazer o sinal da circuncisão na carne deles? Não tendo eles nascido dentro da descendência de Abraão. Porque os descendentes de Abraão, Rogério, não têm opção. O menino ao 8º dia, ele é circuncidado, Rita, não tem opção. Mas ele vai precisar aprender a fé. Porque diz a Bíblia que a fé é dom divino. Você não compra, você não aluga e você não encontra na esquina. Por isso o profeta Jeremias vai logo depois falar: você primeiro tem que fazer a circuncisão do coração. Aí Jeremias vai falar: circuncidai os prepúcios dos vossos corações. Salmo capítulo 51, Davi vai falar a mesma coisa. Mas Davi vai dizer assim: que depois que você tiver um coração quebrantado e contrito, aí traz os animais e sacrifica para mim. Ele não anula o sacrifício, mas ele exige que seja feito mediante a fé. Os Gálatas, Ritas, eram gentios que não tinham adesão e não tinham fé. Como é que você vai exigir circuncisão? Você vai colocá-los na contramão do processo de conhecer Adonai. Israel primeiro fez o que, Rita? Israel primeiro disse nascer, para depois dizer venishimá, farei e depois obedecerei. Vocês lembram de um detalhe? Josué capítulo 3, se eu não me engano. Antes da primeira Páscoa celebrada, quando eles cruzam o Jordão, em Gilgal, o que eles fazem antes da Páscoa? Uma circuncisão. Uai, 5? Josué capítulo 5. Obrigado, Lázaro. Uai, se aquilo ali era aquela meninada toda, Rita, que nasceu no deserto, eles não foram circuncidados por quê no deserto? Responde. Era um bando de marmanjo com mais de 20 anos, porque era tudo homem que ia para a guerra. Ué, com 20 anos de idade, Reinaldo, não tinham circuncidado? Sai dessa. Não, eu já estou falando dos que nasceram no deserto. Eu não estou falando da turma que saiu do Egito, eu já estou falando da turma que morre. É isso que eu estou falando. A turma que sai do Egito já tinha morrido, o livro de Números já passou da metade, nós já estamos em Deuteronômio e cruzamos o Jordão com a geração que nasceu no deserto. E, em tese, se nasceu no deserto, era para circuncidar o 8º? Não, senhora, eles já tinham, a Torá tinha se dado no primeiro ano da saída do Egito, Rita. Com que idade que Abraão se circuncidou? Abraão veio primeiro a circuncisão ou veio a fé? É a mesma coisa. Não existe negociação quando nós entendemos a lei e a fé. Porque pela fé nós seremos conduzidos para a lei, e quando nós temos a lei, nós seremos conduzidos para a fé. Aí eles pegam a questão da circuncisão. Houve uma questão do coração deles. Aí ele teve que fazer a circuncisão. Porque a primeira não tinha sentido, porque não tinha fé.
Qual é o critério que Adonai dá ao gentio no capítulo 12 do livro de Êxodo para celebrar a Páscoa? Que se houver um estrangeiro no meio de vós que deseja do íntimo do seu coração celebrar a Páscoa, que ele antes seja circuncidado. Mas qual é o desejo primário? É circuncidar ou celebrar a Páscoa? É celebrar a Páscoa, é a adesão. Aí você vendo que o indivíduo está desejoso desta adesão, você vai e o circuncida. É por aí que nós vamos estudar a circuncisão. Porque aí nós vamos começar a compreender que o problema de Paulo não foi anular a circuncisão, mas foi colocar como pré-requisito o prepúcio do coração ser arrancado primeiro. Porque como nós não nascemos dentro da Torá, nós entramos na Torá por meio da fé. É Yeshua HaMashiach que nos embute, que nos enxerta, que nos faz parte da oliveira santa chamada Israel. Aí recai sobre nós a mesma ordenança que cai para os filhos de Abraão. Se eu não me engano, é o profeta Isaías que ele diz assim: mesmo que Abraão não me conheça, Israel não me reconheça, tu és o nosso Elohim. Porque o nosso coração será enxergado por Adonai. Só que o fato do nosso coração ser visto por Adonai não tira de nós a necessidade de cumprimento de cada um dos 613 mandamentos da Torá. Esse é o ponto. Isaías 63. Ainda que Abraão não nos conhece, Israel não me conhece, tu é o nosso Pai, nosso Redentor, desde a antiguidade a tudo. Exatamente. Isaías 63 o quê? Verso 16. 16. Isaías 63, 16. Quando nós dizemos sim a Adonai, é como se o nosso coração estivesse perdendo o prepúcio. Igual o órgão genital do menino perde o excesso de pele e fica exposto. Aí você faz parte da mesma aliança dada a Abraão, Isaac e Jacó. Então você entende que Yeshua é o mediador de uma nova aliança, é porque ele pega quem estava excluído da primeira e enxerta na primeira. Não que ele crie uma nova para você viver independente da primeira. Mas nós vamos falar de circuncisão sábado passado. Nós vamos falar de circuncisão no sábado que vem. Tá? E aí a gente encerra Gálatas. Assim, eu não tratei o livro de Gálatas e não estou tratando versículo por versículo, nem capítulo por capítulo, mas eu estou indo pelas controvérsias. Porque é mais fácil a gente identificar o problema e reconhecer que não é um problema do que a gente ficar fazendo uma coisa sequencial. Tá? Eu espero que até sábado que vem a gente consiga terminar. Nós cumpramos o nosso papel diante de Adonai e a partir daí nós sejamos veículos na mão de Adonai para ajudar outros com dificuldades a entender as palavras de Paulo, para que elas se tornem boas, agradáveis e ajude as pessoas a retornarem para o Criador por meio dessas mesmas palavras. Amém? Que o Eterno os abençoe. Shabbat Shalom.